Fala galerinha, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim, sejam bem-vindos ao nosso canal Maningista. Estou aqui para ajudar vocês nas resoluções das questões de linguagens do Enem. Bom, a gente está corrigindo o Enem de 2022, primeira aplicação, caderno azul. E agora a gente vai para a questão 30, né? Na questão 30, ela tem texto, ela descreve o seguinte, ó. Dona Guildinha do Poço, né? Olha só. A senhora manifesta-se por atos, por gestos e, sobretudo, por um certo silêncio que amargava, que esfolava, porém, desmoralizar escancaradamente o marido não era com ela. As negras receberam ordens para meter no serviço a gente do tal compadre Silveira, as cunhadas ao fuso, os cunhados ao campo, tratar do gado com os vaqueiros, a mulher e as irmãs que se ocupassem da ninhada. Margarida não tivera filhos, como desejasse. Com a força de suas vontades, tratava sempre bem aos pequenitos e às mães que os estavam criando. Não era isso uma sentimentalidade cristã, uma ternura, era o egoísmo e cru instinto da maternidade, obrando por mera simpatia carnal. Quanto ao pai do lote, referia-se ao Antônio, eis que fosse ajudar o vaqueiro das bestas. Ordem dadas, o quinquim referendava. Cada um moralizava o outro para moralizar-se. Dona Quindinha do Poço. Beleza. Aí a pergunta descreve pra gente o seguinte, olha só. No trecho do romance naturalista, a forma como o narrador julga comportamentos e emoções das personagens femininas revela a influência do pensamento o quê? Olha só, A, capitalista, marcado pela distribuição funcional do trabalho, B, liberal, buscando a igualdade entre as pessoas escravizadas e livres, C, científico, considerando o ser humano como um fenômeno biológico, D, religioso, fundamentado na fé e na aceitação dos dogmas do cristianismo, ou é afetivo, manifesto na determinação de acolher familiares e no respeito mútuo. Pausem o vídeo, tentei fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar, ok? Bom, galerinha, pausaram o vídeo, tentaram fazer. Bom, aqui no caso, se vocês marcaram a letra C, vocês acertaram, tá? Vai ser científico considerando o ser humano como um fenômeno biológico, né? Como assim? Por quê, né, gente? Não são as outras, não tem nada a ver com liberal, questão religiosa, afetiva, não. Por que questão, por que questão biológica, né? Olha só, porque o ser humano como um fenômeno biológico? A gente pode ver claramente no texto, olha só, a senhora manifestava-se por atos, gestos, sobretudo no silêncio, que amargava, que esfolava para desmoralizar escancaradamente o marido, não era com ela. Olha só, as negras receberam ordens para meter o serviço a gente e tal, compadre, cunhadas, fuso, cunhados, o campo de tratar o gado. Olha aqui a questão, ó. Margarida não tivera filhos. E, como desejasse com a força de suas vontades, tratava sempre bem os pequeninos e as mães que estavam criando. Não era isso uma sentimentalidade cristã, uma ternura, era o egoísta e cru instinto maternidade, obrando mera simpatia carnal. Quanto ao pai Lot, referia-se como se fosse ajudar os vaqueiros, enfim. Olha só, cada um moralizava o outro. A questão aqui, né, descreve que ela não era um sentimentalismo, nem ternura, ó. Uma ternura era o egoísta cru instinto da maternidade. Então, muitas questões de instinto, né, de biologia, questão biológica. Por esse motivo aqui, que a única que descreve sobre isso é a alternativa C, tá certo? A questão aí científica, considerando o ser humano como um fenômeno biológico, não tinha um afeto, né? Essa questão de cristianismo, de afeto em relação aí à questão de emoções, né? Olha só, o narrador julga comportamentos e emoções das personagens femininas, revela a influência do pensamento. Aqui no caso é exatamente sobre isso, tá? Ó. Não era um sentimentalismo cristão, uma ternura, era o egoísta cru instinto de maternidade, tá? Obrando por mera simpatia carnal, ou seja, aqui ele quis dizer que era um instinto
um instinto, né? Ele colocou até a questão de um instinto, a questão biológica, tá? Não de um sentimentalismo, de uma ternura, né? Não era sentimentalismo, tá bom? Por esse motivo aqui, a alternativa correta vai ser a letra C, tá bom? Aqui, ó. Científico considerando o ser humano como um fenômeno biológico, tá certo? Bom, vamos agora para a questão 31, né? Era o êxodo da seca de 1898. Uma ressurreição de cemitérios antigos, esqueletos redivivos com aspecto terroso e o fedor das covas podres. Os fantasmas, estropiados, como que iam dançando de tão trôpegos e trêmulos, num passo arrastado de quem leva as pernas em vez de ser levado por elas. Andava devagar, olhando para trás, como quem quer voltar. Não tinha pressa em chegar, porque não sabiam onde iam. Expulsos de um paraíso por espadas de fogo, iam ao acaso, com descaminhos no arrastão dos maus fados. Fugiam do sol, e o sol guiava-os nesse forçado nomadismo. Aldegaçados na mangreira cômica, cresciam como se o vento os levasse. Os braços afinados desciam-lhes aos joelhos, de mãos abanando. Vinham escuteiros menos hidrópicos de acite, consecutiva à alimentação tóxica, com os fardos das barrigas alarmantes. Não tinham sexo nem idade, nem condição nenhuma. Eram retirantes, nada mais. A bagaceira, né? De Olímpio. Beleza. Pergunta, descreve pra gente o seguinte, olha só. Os recursos composicionais que inserem a obra no chamado romance de 30 na literatura brasileira manifestam-se aqui no o quê? Olha só. Eita, sono, gente, perdão. Sai pra lá, sono. Olha só. A. Desenho cru da realidade dramática dos retirantes. B. Indefinição dos espaços para efeito de generalização. C. Análise psicológica da reação dos personagens à seca. D. Engajamento político do narrador ante as desigualdades. Ou é contemplação lírica da paisagem transformada em alegoria. Pausem o vídeo. Tentem fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar, ok? Bom, galerinha, pausaram o vídeo, tentaram fazer. Bom, aqui no caso, 31, letra A, tá bom? Olha só, por que vai ser a letra A? A gente vê claramente, ó, desenho cru, né, da realidade dramática dos retirantes, né? Credo, gente, que sono. Enfim, sai pra lá, sono. Preguiça, sai pra lá, gente. Né? Vamos lá, firme e forte, guerreiros, ó. Por que não são as outras? Indefinição dos espaços para o efeito de generalização, análise psicológica da reação, tá, tudo bem, tá a questão da seca, desigualdade, mas por que o desenho cru da realidade dramática? Por que tem um drama, gente? Olha só, era o êxodo da seca, ok, mas olha só, né, dos retirantes, é a única que fala sobre os retirantes, porque tá falando ao personagem, tá? Não só a reação deles à seca, mas deles como um todo, tá? Porque, olha só, redivive os aspectos terrosos e fedor das covas podres. Olha só, gente, o drama, né? O efeito dramático, né? Fantasmas iam dançando, trêmulos, tá? Que levam as pernas em vez de ser levados por elas, andando devagar. Então, assim, uma coisa de drama mesmo, né? Descaminhos, maus fados, fugiam do sol, guiavam pelo forçado, né? Que aqui são forçado, né? Afinados, joelhos, mãos abandonados. Gente, muita coisa triste, não? Menos hidrópicos, alimentação tóxica, fardos, né? Só palavras fardos a gente já vê muita coisa pesada carregada, né? Ó, não tinham sexo nem idade, nem condição nenhuma. Eram retirantes, nada mais. Então, tá descrevendo exatamente, ó, a realidade e o drama, né? Principalmente drama, muitas coisas forçado, né? O drama que eles vivenciaram, que eles vivenciam, né? A questão aqui, um cenário, a gente vê claramente um cenário dramático, um cenário da característica do drama que eles passam, né? Para poder, aqui no caso, ou nada mais, eles não sabiam nem para onde iam, né?
não sabiam onde iam, né? Porque não sabiam, não tinham pressa em chegar, porque eles nem sabiam para onde que eles iam. Então, todo esse drama, né? Imagina você não saber para onde ir, você não saber o que fazer, né? E a característica deles, né? A questão do sol, enfim, várias coisas, fardo, né? A gente vê claramente uma carga pesada nesse texto, né? Em relação ao drama, né? Em relação a eles, tá bom? Por esse motivo aqui, que vai ser a letra A, né? A questão do desenho cru da realidade dramática vivenciada por quem? Por eles, pelos retirantes, né? Tanto que no final, ó, eram retirantes, nada mais, olha que triste, né? Ou seja, eles não tinham nem identidade, não sabiam nem como ia fazer para sobreviver, né? Então, por esse motivo aqui, a alternativa correta é a letra A, tá bom? Então, tá, vamos lá agora para a questão 32. Manual de orientação. O primeiro guia prático da Sociedade Brasileira de Pediatria para pais e pediatras no desafio de educar nativos digitais. Então, olha só, trabalho de base. 2 até 2 anos. A criança não deve ser exposta passivamente à tela da TV, tablet, celular, etc. Infelizmente não é o que acontece, né, gente? Principalmente durante as refeições e até 2 horas antes de dormir. A gente sabe que não é essa a realidade, né? Enfim, aqui, ó, de 2 a 5 anos, tempo de exposição a telas deve ser limitado a 1 hora por dia. Crianças dessa faixa etária devem ser mais protegidas da violência virtual, pois não sabem separar a fantasia da realidade. Isso é um fato, né? Ah, coloca joguinhos violentos para criança de 2 anos. Gente, você está incentivando a criança o quê? A ser violenta, né? Então, tomem cuidado com isso, né? Tem muitos joguinhos que, né? Até 10 anos, deve ter acesso controlado a computadores e dispositivos móveis. Crianças de até 10 anos não devem usar TV ou computador no próprio quarto. É um fato, né? Infelizmente não é realidade, né? A gente sabe que não. Olha só, o texto sobre os chamados nativos digitais traz informações com a função do quê? A. Propor ações específicas para cada etapa da infância. B. Estabelecer regras que devem ser seguidas à risca. C. Explicar os efeitos do acesso precoce à internet. D. Determinar a incorporação de rituais e educação dos filhos. Ou E. Educar com base em um conjunto de estratégias formativas. Pausem o vídeo, tentem fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar, ok? Então, galerinha, pausaram o vídeo, tentaram fazer. Bom, aqui no caso, se vocês marcaram a letra A, tranquilo, tá? Vocês acertaram, tá bom? Porque, gente, aqui a gente já leu, então eu vou só aumentar aqui para ficar mais fácil para vocês visualizarem. Por que que a letra A, simples assim? Propor, tá? Gente, olha só, a única alternativa que descreve uma coisa de propor algo é a letra A, tá bom? Porque olha só, os outros, estabelecer, não está estabelecendo, forçando algo, né? Que devem ser seguido à risca, não, faz quem quer. Até porque ninguém é obrigado a nada, né? Ou seja, educar uma criança para que ela se torne violenta é culpa dos pais também, né? Claro, ninguém é obrigado a nada, mas, né, é aquela famosa frase, tenho tudo, mas nem tudo, nossa, me fugiu agora, mas nem tudo me convém, né? Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Então, é sobre isso, né? Explicar os efeitos. Aqui não está explicando os efeitos. Claro que a gente, só pela leitura, a gente já entende quais seriam as consequências, né? Mas é instrutivo, né? Trabalho de base. É instrutivo, são ações, né? Que é uma proposta para os pais ajudarem os filhos. Ó, fiquem atentos, fiquem alerta. Como é que vocês estão educando seus filhos, né? Uma proposta. Não é só explicar, determinar, não está forçando nada, né? E educar. Aqui no caso, é uma educação, é estratégia formativa, sim, mas é uma proposta, tá? Não tá forçando, você tem que fazer isso, né? Regras que devem ser seguidas à risca, não é uma ditadura, não é uma força, né? É uma proposta. Olha, se você quer educar bem seu filho, não exponha ele, né, a riscos, né? E claro, isso é uma proposta, está se propondo algo, né? Não é legal, olha, não faça isso não é legal, né? E realmente, né, ó, o primeiro gráfico da sociedade brasileira, ou seja, tem estudos de como que os meios de comunicação estão afetando as crianças, né? E realmente, né, gente?
Isso é verdade. A gente pode ver com a pandemia que as redes sociais ajudaram muito, claro, óbvio, né? Os canais, principalmente, claro, se não tivesse canal de educação, como que a gente ia transmitir conhecimento para vocês? Ajudaram muito, mas aqui no caso das crianças, tem que saber usar, né? Ou seja, as crianças, muitas não têm discernimento, né? Elas estão conhecendo o mundo agora. Poxa, se você coloca coisa violenta na mente de uma criança, como é que vai ser esse adolescente futuramente? Como é que vai ser esse adulto? Grande parte dos adolescentes hoje em dia, das crianças, a gente vê claramente que estão muitas crianças, muitos adolescentes muito jovens e adultos, né? Que são adultos depressivos, ou seja, né? Porque eles estão tão recebendo tanto de informações, né? Gente, a gente vê que não é realidade. Crianças de 2 anos, a gente vê muitas crianças brincando de tablet, né? No celular, enfim, né? Infelizmente não é a realidade de hoje, né? Antigamente as crianças brincavam na rua, enfim, mas a gente vê claramente isso. Então isso é uma proposta, né? Olha, como é que você está educando seu filho, né? Para os pais principalmente, né? Um alerta. O que que você está fazendo? Que tipo de educação você está dando para ele? Tanto que nessa alerta, ele descreve crianças até 2 anos, até 5 anos, que não é para eles ficarem nesses aparelhos, né? É uma proposta, mas claro, não está obrigando a nada. Se você criar seu filho de maneira violenta, né? Aí a consciência é sua, a consciência dos pais, né? Então aqui é uma proposta, né? Claro, né? Uma proposta boa para poder educar os filhos, né? Então assim, segue quem quer, não tá forçando a nada, mas é aquele lado, né? Cada um sofre as consequências daquilo que você planta, cada um colhe aquilo que planta. Então, né, uma alerta também, né? Uma proposta de alerta para os pais mesmo em relação aos filhos, né? Por esse motivo aqui, que vai ser a letra A. Não está forçando nada, tá? Restabelecer, forçar, determinar, não. Está propondo, né? Manual de orientação. Tanto é que o nome é Manual de Orientação. Uma orientação, uma proposta, né? Para poder se educar os filhos, tá bom? Por esse motivo que é a letra A. Cuidado com as pegadinhas, né? Para vocês não confundirem. Beleza, vamos agora para a questão 33. Descreve o seguinte, ó. Notas, soluços, lágrimas, casa armada, veludo, preto nos portais, um homem que veio vestir o cadáver, outro que tomou a medida do caixão, toceiros, convites, convidados que entravam lentamente a passo surdo e apertavam a mão da família, alguns tristes, todos sérios, calados, padre, sacristão, rezas, aspersões de água benta e fechar o caixão, o prego e o martelo, 6 pessoas que tomam da essa e levantam e o descem a custo pela escada. Não obstante, os gritos, soluços e novas lágrimas de família, e vão até o coche fúnebre e colocam em cima e transpassam e apertam as correias. O rodar do coche, o rodar dos carros, um a um. Isto que parece um simples inventário eram notas que havia tomado para um capítulo triste e vulgar que não escrevo. Memórias póstumas de Brás Cubas, né? Nosso querido Machado de Assis. Enfim, né? Os textos dele são muito profundos, né? Pesado, né? Enfim, né? Principalmente essa obra, né? O recurso linguístico que permite Machado de Assis considerar o capítulo de Memórias póstumas, né? De Brás Cubas como inventário o quê? Então, é o quê? Ó, a enumeração dos objetos e fatos. B, predominância da linguagem objetiva. C, ocorrência do período longo do trecho. D, combinação de verbos no presente e no pretérito. Ou E, presença do léxico do campo semântico de funerais. Pausei no vídeo. Tentei fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar, ok? Galerinha, pausaram o vídeo, tentaram fazer. Bom, 33, se vocês marcaram A também, no tanto de letra A, né? Deu várias letras em sequência também, a letra A. Muita letra A, né? Por quê? Como inventário, né? Quer saber o recurso linguístico que permite a Machado de Assis considerar o capítulo de Memórias Póstumas de Brás Cubas, né, da obra dele, como um inventário. Então, é exatamente a enumeração de fatos, tá? Ó, soluços, lágrimas, casa armada, enfim. A gente vê vários fatos acontecendo, né? O próprio trecho é todo sobre isso, né? Narrando o funeral. Isso que parece
parece um simples inventário, eram notas tomadas por um capítulo, enfim. O fato, a série de fatos, tá? Enfim, a resposta correta, enumeração de objetos e fatos, tá? Não tem nada a ver só com a linguagem, ocorrência do período também não, combinação, nada disso. São os fatos, tá? A gente vê claramente vários fatos acontecendo aí na descrição. Por esse motivo, letra A, belezinha? Galerinha, vamos agora para a questão 34, né? Olha só. Criado há cerca de 20 anos na Califórnia, o mountain board é um esporte de aventura que utiliza uma espécie de skate off-road para realizar manobras similares às modalidades do snowboard, surf e do próprio skate. A atividade chegou no Brasil em 1997 e hoje possui centenas de praticantes, um circuito nacional respeitável e mais de uma dezena de pistas espalhadas pelo país. Segundo consta a história oficial do mountain board, foi criado para práticas do snowboard que sentiam falta de praticar esportes no período sem neve. Para isso, eles desenvolveram um equipamento bem simples, uma prancha semelhante ao modelo, utilizada na neve, menor e um pouco menos flexível, com 2 eixos bem resistentes, alças para encaixar os pés e 4 pneus com câmaras de ar para regular a velocidade que pode ser alcançada em diferentes condições. Com essa configuração, o esporte se mostrou possível em diversos tipos de terreno: grama, terra, pedras, asfaltos e areia. Além desses pisos, também é possível procurar pelas próprias trilhas para treinar as manobras, né? Ok. A pergunta é a seguinte, ó. A história da prática do mountain board apresenta uma das principais marcas das atividades de aventura caracterizada pela o quê? Então, olha só. A competitividade entre seus praticantes. B, modalidade com padrões técnicos definidos. C, modalidade com regras predeterminadas. D, criatividade para adaptação de novos espaços. Ou E, necessidade de espaços definidos para sua realização. Pausem o vídeo, tentem fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar, ok? Bom, galerinha, pausaram o vídeo, tentaram fazer. Bom, aqui no caso 34D, né? Criatividade para adaptação de novos espaços. Não tem uma regra definida aqui, né? Não tem, competitividade, necessidade de espaços definidos, modalidade de regras. Não. É criatividade para adaptação de novos espaços, né? Algo simples, né? Porque, olha só, a atividade chegou no Brasil, hoje possui respeitável, dezenas de pistas, não. Mas olha, praticar o esporte em período sem neve, para isso simples, né? Ó, uma prancha semelhante ao modelo, né? Ó, com os eixos, alças para encaixar os pés, né? Regula a velocidade, Aqui está descrevendo sobre o esporte, né? Ó, com essas configurações, o esporte mostrou possível em diversos tipos de terreno. Então, olha que legal. Não só num definido, mas ó, na grama, na terra, nas pedras, no asfalto, na areia, né? Pisos também é possível procurar pelas próprias trilhas e treinar manobras. Então, é uma coisa que pode ser adaptada em vários locais, né? Não tem aquela coisa, uma regra, né? Tem que ser em determinada pista, com determinada coisa, com determinada... Não, pode ser em vários locais. Então, isso torna uma criatividade para a adaptação de novos espaços, né? Ou seja, pode ser em qualquer lugar, né? Aqui no caso, em qualquer lugar no sentido de grama, terra, pedras, né? Asfalto, areia, né? Uma coisa simples, né? Por esse motivo que a alternativa correta aqui vai ser a letra D, tá bom? Então tá, vamos agora para a questão 35. Ser cronista. Descreve o seguinte, olha só. Sei que não sou, mas tenho meditado ligeiramente no assunto. Crônica é um relato? É uma conversa? É um resumo de um estado de espírito? Não sei. Pois antes de começar a escrever para o Jornal do Brasil, eu só tinha escrito romances e contos. E também, sem perceber, à medida que escrevia para aqui, ia me tornando pessoal demais, correndo o risco de em breve publicar minha vida passada e presente, e não pretendo. Outra coisa, notei, basta eu saber que estou escrevendo para o jornal, isto é, para algo aberto facilmente para todo mundo, e não para um livro, que só é aberto para quem realmente quer, para que, sem mesmo sentir o mundo de escrever, se transforme. Não é que me desagrade mudar, pelo contrário, mas queria que fossem mudanças mais profundas, interiores, que não viesse a refletir no escrever,
mas mudar só porque isto é uma coluna ou uma crônica, ser mais leve só porque o leitor assim o quer, divertir e fazer passar uns minutos de leitura. E outra coisa, nos meus livros quero profundamente a comunicação profunda comigo e com o leitor. Aqui no jornal apenas falo com o leitor e agrada-me que ele fique agradado. Vou dizer a verdade, não estou contente. Descoberta do mundo. Então tá. No texto, ao refletir a atividade da crônica, a autora questiona a característica do gênero da crônica, como a relação distanciada entre os interlocutores, b. Articulação de vários núcleos narrativos, c. Brevidade no tratamento da temática, d. Descrição minuciosa dos personagens, ou e. Público leitor exclusivo. Pausem o vídeo, tentei fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar, ok? Galerinha, pausaram o vídeo, tentaram fazer. Bom, aqui no caso, se vocês marcaram a letra C, vocês acertaram. Brevidade no tratamento da temática. Como assim? Quer saber no texto sobre a atividade cronista? A autora questiona a característica do gênero da crônica como? Não é relação distanciada entre os interlocutores, não, tá? No público, não. Ela se preocupa com o público, né? Articulação também não, descrição minuciosa, público leitor, não. Questiona a característica do gênero crônica, como assim? Na brevidade no tratamento da temática. Percebem que ela descreve assim, ó. Ser cronista, né? Não sei quem sou, mas tenho meditado ligeiramente no assunto. Crônica é um relato, uma conversa, ou seja, um resumo, né? Um estado de espírito. Aqui no caso, o que seria crônica, né? Ela está refletindo, questionando, né, o que seria. Ó. E também, se perceber, à medida que escrevia, ia me tornando pessoal demais, correndo risco de, em breve, publicar minha vida. Então, ela não quer isso, né? Ó. O presente, não pretendo. Então, ela quer uma coisa breve, né? Ó, outra notei que basta saber que estou escrevendo para o jornal, isto é, para algo aberto. Então, né, ó, e não para um livro. Ou seja, mais uma vez ela destaca a questão de ser breve, né? Por quê? Porque que ela descreve que um livro tem toda a mensagem, né? Diretamente para um público que quer aquela mensagem, né? Claro, quando você vai numa livraria, você vai direcionada para um livro, né? É uma mensagem já direta, né? Então, olha só, mas queria que fossem mudanças mais profundas, não viesse refletir e escrever, mas mudar por quê? Uma coluna ou uma crônica, né? Ser mais leve, enfim, divertir, nananã. Comunicação profunda, aqui apenas falo com o leitor. Ou seja, ela está querendo dizer a questão de ser breve, né? De uma crônica em ser breve, né? Que ela fala, não pretendo. Ela já cita a questão do livro. Por esse motivo aqui, que vai ser a questão da letra C, tá? Brevidade no tratamento da temática, ou seja, ser breve naquilo que ela está querendo, a mensagem que ela está passando, né? Por esse motivo aqui, alternativa correta, C, tá bom? Agora, questão 36. Projeto na Câmara de BH quer a vacinação gratuita de cães contra a leishmaniose. A doença é grave e vem causando preocupação na região metropolitana da capital mineira. Ela é uma doença grave, transmitida pela picada do mosquito palha e afeta tanto os seres humanos quanto os cachorros. A leishmaniose, por ser um problema de saúde, tá parecendo até uma questão de biológicas, né? Mas é de linguagens, tá? Por ser um problema porque é um texto, né? Por ser um problema de saúde pública, a doença pode garantir uma ação preventiva importante. Caso um projeto de lei seja aprovado na Câmara Municipal de Belo Horizonte, CMBH, diante do alto número de casos de doença da doença na Grande BH, a Comissão de Saúde e Saneamento da CMBH aprovou a proposta de realização de campanhas públicas de vacinação gratuita de cães contra a leishmaniose, tema do PL 404/17, apreciado pelo colegiado em reunião ordinária no dia 6 de dezembro. Interessante, né? Aí a pergunta é a seguinte: essa notícia, além de cumprir sua função informativa, assume o papel do quê? A. Fiscalizar as ações de saúde e saneamento da cidade. B. Defender os serviços gratuitos de atendimento à população. C. Conscientizar a população sobre o grave problema de saúde pública. D. Propor campanhas para ampliação de acesso aos serviços públicos ou é responsabilizar os agentes públicos pela demora na tomada de decisão? Pausem o vídeo, tentei fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar. Bom, galerinha, pausaram o vídeo, tentaram fazer. Bom, aqui no caso, se vocês marcaram a letra C, sim, vocês acertaram, tá bom? Letra C, né? Alternativa correta, C.
Porque, gente, olha só, não é fiscalizar, né? Não tá fiscalizando, não, defender os serviços gratuitos, atendimento, tá? É legal isso, mas não tá defendendo, tá? Propor campanhas não é só propor e nem responsabilizar os agentes, responsabilizar os agentes públicos pela demora. Gente, aqui no caso, quer conscientizar a população sobre o grave problema de saúde pública. Ou seja, porque a questão está trazendo um projeto de uma questão de saúde pública. E tanto é que o projeto descreve sobre a doença. Ó, é grave, vem causando preocupação. Está trazendo sobre o que é a doença, ó, transmitida pelo picado do mosquito, afeta seres humanos quanto cachorros, né, ó. Problema de saúde pública, a doença pode ganhar uma ação preventiva, né? Ou seja, casos da doença, então, inúmeros casos da doença, aqui é proposta, tá, ok. Mas aqui tá descrevendo sobre a doença, sobre o que que ela é, por que que ela tá grave, porque tá aumentando o número de pessoas, o número de casos. Entendeu? Por esse motivo que a letra C é conscientizar a população sobre o grave problema de saúde pública, né? Tá pedindo aqui a questão de uma lei, né, do PL, olha só, associada pelo colegiado da reunião, porque é algo sério, né? Caso contrário, se não fosse algo sério, também não haveria esse apelo, esse projeto de lei na Câmara de BH, que é a vacinação gratuita dos cães, né? Não iam vacinar os cães à toa, gratuitamente, porque estava aumentando o número de casos, porque é uma doença, porque é grave, nananã, né? Porque descreveu aqui que é uma doença grave, né? Tá descrevendo o problema, né? Tipo redação aqui no caso. Tá descrevendo o problema. Então, por isso que é conscientizar, né? A população do quê? Sobre a grave doença, o que tá acontecendo, né? Não ia ser à toa, não ia ter um projeto de lei à toa. Tem um motivo, né? Qual que é o motivo? A doença, né? O grave problema aí dessa doença, né? Caso contrário, não aumentaria o número de casos, né? Por esse motivo que vai ser conscientizar, tá bom?